Boa noite, Igreja Oceânica. Hoje eu quero meditar com os irmãos num texto que me tocou muito essa semana. Nós, pastores e boa parte do conselho, estávamos reunidos na nossa reunião anual com o presbitério, onde todas as igrejas presbiterianas de uma região específica aqui de Niterói, a gente se reúne para prestar conta de todas as atividades realizadas no ano corrente. E um dos textos lidos na devocional do último dia foi uma passagem do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vários assuntos importantes para a vida cristã são tratados por Paulo na carta que ele escreve aos Filipenses, mas nesse capítulo em questão eu quero chamar a atenção dos irmãos para um tema nevrálgico, que é a ansiedade. Algo que a gente pode até chamar de uma epidemia universal, que atinge todas as pessoas ao redor do mundo. E a gente está chegando mais um final de ano, faltam só 16 dias para o fim do ano. E isso por si só já gera ansiedade em algumas pessoas. O que acontecerá com a minha vida material em 2015? Como são as previsões dos economistas, para 2015? Será um ano de inflação desgovernada? Será um ano de medidas impopulares? Será que eu vou passar naquele concurso? Será que eu vou ter que fazer pré-vestibular de novo para passar naquele concurso? O que acontecerá com a minha saúde? O que vai continuar acontecendo no meu casamento? Será que ele resistirá mais um ano? Enfim, uma série de coisas. Amigos de oração, cônjuges que ainda não encontraram Jesus, filhos que ainda não tiveram uma experiência real com Cristo. Então são uma série de coisas que quando chega no final do ano a gente traz à nossa memória, e isso pode potencializar ou gerar ansiedade. E essa epidemia que causa um mal terrível na vida dos seres humanos. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, para a gente ler do versículo 6 ao versículo 9. E antes de ler a Escritura Sagrada, eu quero mais uma vez convidar os irmãos a orar. Amém? Feche seus olhos então, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado pelos momentos que tivemos, que a gente pôde com os nossos lábios cantar louvores ao Teu nome, elogiar a Tua majestade. A gente roga ao Senhor agora, nesse momento, te suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Por favor, o Senhor sabe muito melhor do que a gente como esse tema atinge a vida dos seres humanos, como isso afeta a nossa natureza. E nós pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos dê instrução, mude a nossa forma de viver a vida, de praticar a nossa existência, para que o nosso relacionamento com o Senhor se torne melhor, mais saudável e abençoador para a vida das pessoas à nossa volta, Pai. Por favor, te peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo fala o seguinte para os seus irmãos em Filipos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Até aqui. Nesse momento da sua vida, o apóstolo Paulo possuía autoridade em todos os níveis para falar sobre ansiedade. Nesse momento é mais ou menos o ano 63 depois de Cristo. Paulo está preso, está acorrentado e guardado 24 horas por soldados romanos, aguardando julgamento e consequentemente uma execução. Por ter levado a sua relação a sério com Jesus Cristo, Paulo estava preso em Roma. Isso deixaria
os crentes da teologia da prosperidade desesperados, né? Por ser sido fiel ao seu relacionamento com Cristo, a consequência disso foi a prisão em Roma, esperando a execução da sua vida pelo Império Romano. Então Paulo tinha motivos concretos para falar sobre ansiedade, para falar sobre medo, para falar sobre o turbilhão que atingia a sua alma naquele momento. Mas ele não fez isso. Ao invés disso, ele concentrou-se em explicar para aquela amada igreja o segredo da vitória sobre a ansiedade. E aí a gente precisa conceituar, afinal de contas, o que é ansiedade que a gente, no nosso dia a dia, a gente fala tanto sobre isso? A tradução do grego, especificamente nesse texto que a gente leu, significa uma pessoa atraída para direções diferentes. Seria uma pessoa paralisada devido a confusões. Eu vou para onde? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, vou para frente, eu vou para trás. No nosso relacionamento com Jesus, nos puxa para um lado, aí os nossos pensamentos puxam a gente para um outro lado, os nossos medos paralisam a gente. Ansiedade é essa tensão que torna a existência insuportável. E a palavra ansiedade também está associada à palavra angústia, que significa aperto, estrangulamento. Quando a gente fica ansioso, a gente se sente apertado, muitas vezes estrangulado, a ponto de termos sintomas físicos muito característicos: dores de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas. Em algumas pessoas surgem aftas, úlceras, às vezes até úlcera gástrica mesmo. Em outras pessoas as unhas desaparecem. Se reparar alguém sem unha, você já sabe que a ansiedade está consumindo aquelas unhas ali. A ansiedade afeta o raciocínio, a digestão, as emoções, em algumas pessoas até a coordenação motora. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos e sentimentos incorretos acerca de circunstâncias, pessoas ou coisas. Você pensa, os seus achismos tomam uma proporção equivocada acerca de situações, de circunstâncias, de alguma pessoa. E aí, meus irmãos, não adianta dizer a si mesmo: pare de se preocupar. Sabe aquele negócio de pensamento positivo? Vou praticar um mantra e isso vai passar. Não adianta. Paulo manda se alegrar no Senhor. Vou me alegrar no Senhor, isso tudo vai acabar. Não, alegre-se no Senhor, mas pensamento positivo não vai resolver o seu problema. A força de vontade não é capaz de vencer a ansiedade, pois o UFC da vida, a ansiedade conta com a colaboração de elementos internos e externos. Não é uma luta limpa. A ansiedade ela vai contar com a nossa natureza caída, são elementos internos já da nossa natureza, e vai contar com uma ajuda externa. Lembra do que eu preguei há 15 dias atrás? Da influência, da tentação, da ação de Satanás na nossa mente? Então a ansiedade tem esses dois auxílios aí, externos e internos, para atacar a gente. Então não adianta pensamento positivo. Para vencer a ansiedade é preciso ter muito mais do que boas intenções e aquele receituário azul do médico para você comprar Rivotril. Eu não estou dizendo para você não tomar um remédio específico, muito pelo contrário. Se você for a um médico, o médico prescreveu, receitou isso, por favor, faça uso correto desse medicamento, porque se o Senhor permitiu que a inteligência humana chegasse ao ponto de criar medicamentos que atenuam, amenizam a ação, os efeitos, as consequências da ansiedade na nossa vida, por favor, faça uso disso. Em algumas situações, se eu pudesse, eu até distribuiria. Mas curar definitivamente, esses medicamentos não curam, são paliativos. O antídoto definitivo que desintoxica a nossa alma desse veneno que a ansiedade injeta na gente, está no versículo 7 do texto que nós lemos. Acompanhe comigo. Paulo fala: o antídoto, a cura definitiva: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda, proteção, guardará o coração, ou seja, as nossas emoções, e a mente, os nossos pensamentos, de todos vocês, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, se você está sendo atacado pela ansiedade, faça uso de todos os recursos que estiverem ao seu alcance, mas saiba que só a paz de Deus, que excede a todo entendimento,
trará cura para as suas emoções, para os seus sentimentos, se você estiver em Cristo Jesus. A condicionante é você ter tido uma experiência com Cristo. A condicionante, a condição sine qua non, o seu nome está escrito no livro da vida. É você ter sido alvo da graça salvífica de Cristo. Sem isso, sem ter passado por essa experiência de um novo nascimento, sem você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, todos os outros recursos são paliativos. Você pode surfar, você pode praticar stand-up paddle, muito bom. Você pode malhar, viajar, comer todos os bolos de chocolate desse planeta, fazer terapia, tomar tudo que é remédio, ir para o mosteiro no Tibete, fumar todas as maconhas que produzirem nesse planeta, mas não vai resolver o seu problema. Se você não tiver se arrependido do seu antigo modo de viver, se você não tiver, pela graça de Cristo, o seu nome escrito no livro da vida, jamais experimentará a paz de Deus que excede a todo entendimento. Para os que estão em Cristo Jesus, nesses poucos versículos, o apóstolo Paulo nos ensina algumas atitudes que, com a ajuda de Cristo, se Jesus não estiver nessa história, se o Espírito Santo não nos ajudar, a gente também não consegue praticar. Mas Paulo fala algumas ações práticas que a gente deve experimentar no nosso dia a dia, para a gente aniquilar qualquer chance da ansiedade penetrar na nossa alma, incomodar a nossa vida, atrapalhar a nossa relação com Deus. De tal forma que a paz de Deus nos guarde e o Deus da paz nos guie. Quais são essas orientações? Paulo fala: orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. E preste atenção aqui em mim, Paulo não está dando uma receita de bolo gospel. A Bíblia Sagrada não trabalha com técnica, os 26 passos para ter... Não existe isso Não se trata de técnica terapêutica, mas são atitudes que todo discípulo de Cristo deve exercitar na sua mente e no seu coração, para ficar de fato protegido de qualquer efeito maligno da ansiedade na vida da gente. Então Paulo deixa bem claro, a gente precisa orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Só em citar isso, eu já sei que é possível eu orar errado, é possível eu estar pensando de forma errada, é possível eu estar vivendo de forma errada, equivocada. Então Paulo explica isso para a sua igreja. Primeira aplicação prática para vencer a ansiedade: orar corretamente. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas, o que ele fala aqui? Em tudo, em todas as situações, grandes, pequenas, aquilo que você calcula que é um grande problema ou um pequeno problema, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então Paulo, aquilo que a gente chama de oração, Paulo subdivide em 3 partes. Paulo utiliza 3 expressões para descrever a forma correta de orarmos. A primeira coisa, ele fala de oração, ore a Deus. Depois ele fala sobre súplicas. E em terceiro lugar, ele fala sobre ação de graças. Então, sempre que a ansiedade tentar invadir a nossa mente e o nosso coração, a primeira coisa a fazer é se colocar diante do Senhor e reverenciá-lo. Essa expressão oração que Paulo fala no início, está no sentido de você se colocar diante do Senhor, reconhecendo a majestade, a soberania de Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor da história, que todo o poder, toda a majestade está em suas mãos. Nesse momento é para a gente, com os nossos lábios, declarar: Tu és o Senhor da minha vida. Problema, olha quem é o meu Senhor, olha a quem eu sirvo. Situação tal, olha com quem eu me relaciono. É você reverenciar, é você se prostrar diante do Senhor para declarar com seus lábios que Ele é o Senhor da sua história, que nada saiu do controle das mãos do seu Senhor. Então, nesse momento da oração, nós exaltamos a majestade e a soberania de Deus. É para que a sua alma saiba com quem você está falando. Já ouviu essa? É muito comum nessas confusões que acontecem na rua, em algumas repartições. Você sabe com quem está falando? Alguns juízes gostam disso, né? Você sabe com quem está falando? E eu não posso falar muito disso não, senão eu vou ser trucidado, né? Corta essa parte aí da gravação, apaga tudo aí. Juiz de futebol, né? Eu falei juiz de futebol. É o juiz. Juiz de jogo de botão. Mas a sua alma sabe com quem está falando? A sua alma sabe com quem ela está se relacionando, a quem ela serve?
Pois então, o primeiro passo para orar corretamente é a reverência. É deixar claro para a sua existência com quem você está se relacionando. Em segundo lugar, Paulo orienta a sua igreja a orar corretamente, é você apresentar as suas súplicas. É rasgar a sua alma diante do seu Deus. Agora que a sua alma sabe com quem ela está falando, agora é hora de você abrir o seu coração, rasgar a sua alma diante dele. Agora sim você vai falar do problema que você está enfrentando, ou do fantasma que está tentando te atormentar. Senhor, a situação é essa, está insuportável isso. Senhor, eu não aguento mais aquilo. É você falar com o seu Deus aquilo que está incomodando a sua alma. Em nosso relacionamento com Deus não existe espaço para uma religiosidade mecânica. É para você de fato ser sincero, transparente com Deus. Senhor, sabe aquele vizinho, Senhor? Eu não quero mais orar por ele não, Senhor, eu quero... fala para o Senhor, você pode falar. Você não pode falar para o vizinho, mas para Deus você pode falar. O Pai Celestial deseja que nós sejamos sinceros em nossas petições, em nosso relacionamento com Ele. Foi assim que Jesus orou no Getsêmani. Não foi isso que Jesus fez no Getsêmani? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E foi sincero, rasgou a sua alma diante do seu Senhor. Isso que a gente precisa fazer. A gente não pode ter um relacionamento religioso mecânico com Deus. Por mais bonitas que tenham sido as palavras de Jó, naquele momento, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor, aquilo era religioso. À medida que Deus foi permitindo que Satanás fosse apertando a vida de Jó, Jó começou a falar, maldito o dia que eu apareci no ventre da minha mãe. Quando Jó começou a chutar o balde nas orações, aí Deus chegou para falar com ele, Jó está aí, né? Enquanto a gente fica com religiosidade mecânica, não existe relacionamento real com Deus. A súplica é uma questão de pedido de socorro espiritual. É a sua alma literalmente gritar, chorar diante do Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. Então, depois da reverência, depois do pedido do socorro, vem a ação de graças. O reconhecimento de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nesse momento é a hora do coração expressar gratidão. Senhor, desde já eu te agradeço porque eu sei que todas as coisas estão nas suas mãos. Você tem o melhor para mim. Então eu já te agradeço, já expus, já abri a minha alma, já contei para o Senhor o que está me afligindo. Agora eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então você já exercita pela fé e já dá ao Senhor o famoso Senhor, muito obrigado. Eu não sou digno nem de estar falando com o Senhor, e o Senhor me permite essa conversa, esse relacionamento, muito obrigado. Então uma pessoa consumida com preocupações terrenas não consegue enxergar motivos para agradecer nada a Deus. É aquela pessoa que dificilmente reconhecerá algo maravilhoso em Deus para agradecer. Paulo nos ensina a levarmos tudo para Deus, tudo. Apresente seus pedidos a Deus e já agradeça pela resposta que Ele dará. Conversar com Deus a respeito de tudo que aflige a nossa vida é o primeiro passo para a gente vencer a ansiedade. É você ter um canal aberto, direto. Opa, isso me lembra o nome de uma reunião de oração que tem aqui às quintas-feiras. Você tem que ter um canal aberto, direto com o Senhor. E o profeta Daniel, essa semana também estava lendo esse texto bíblico, o profeta Daniel dá um exemplo maravilhoso da paz de Deus guardando a mente e o coração, por meio da oração correta. Daniel 6, de 1 a 10, conta aquela história dos sátrapas que estavam querendo passar a perna em Daniel, que Daniel fosse eliminado ali no governo da Babilônia, e aí o rei decreta uma lei que todas as adorações tinham que ser feitas ao rei, e Daniel, não é por causa de uma lei estabelecida por homens que Daniel ia mudar aquilo que era principal no seu relacionamento com o Senhor. E da mesma forma como ele fazia todos os dias, ele foi para a sua janela e orou ao Senhor, fez suas súplicas e ação de graça. A consequência disso foi jogado na cova dos leões. Mas a paz de Deus o acompanhou mesmo em meio às dificuldades. Vocês percebem? Mesmo sendo jogado num lugar cheio de leões, as circunstâncias não conseguiram roubar a paz do coração de Daniel.
Guardem isso, irmãos. A primeira orientação que o Espírito Santo nos concede para termos vitória sobre a ansiedade é orar corretamente. E aí eu pergunto, você tem vindo orar às quintas-feiras aqui na igreja? Você tem orado na sua célula? Você tem conversado com Deus nos seus dias, no seu quarto secreto, no seu dia a dia? Segunda orientação prática para a gente vencer a ansiedade: pensar corretamente. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo faz uma lista e ele não economiza na descrição do que é necessário povoar a nossa mente. Um cristão tem que ter cuidado com o que passa pela sua mente, pela sua cabeça. A paz de Deus envolve o coração e a mente. Isaías 26, versículo 3 diz que tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme, porque em ti confia. Então, pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos, e logo o coração e a mente vêm-se divididos e estrangulados pela ansiedade. A gente precisa ter consciência de que o pensamento é algo real e poderoso, mesmo que você não consiga enxergar, tocar, medir, pesar. Pensamento é algo real e poderoso. Um pensamento pode dar origem a uma ação, a ação pode dar origem a um hábito, e um hábito pode delinear, pode desenhar um caráter. Então a gente precisa ter sim cuidado com os nossos pensamentos. É por isso que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, versículo 5, que a gente precisa levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala isso, o cristão precisa levar os seus pensamentos presos, cativos, enjaulados à submissão à pessoa de Cristo. Você não pode dar asas à sua imaginação, já ouviu isso? Dê asas à sua imaginação. Eu sou filho de Adão, se eu fizer isso vai ser um estrago para a humanidade. E aqui no versículo 8 o apóstolo Paulo descreve em detalhes aquilo que deve ocupar nossos pensamentos. Tudo que for verdadeiro. Segundo pesquisadores que tratam e estudam o assunto da ansiedade, apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos e reais para preocupações. Apenas 8%. Ou seja, os outros 92% são imagináveis. São coisas que nunca aconteceram, coisas que envolvem questões fora do controle das pessoas. Apenas 8% do que realmente preocupa as pessoas é real. Vimos na semana retrasada que Satanás ataca a nossa mente. Ele continua nos abordando da mesma forma que abordou o primeiro casal, sempre utilizando a mentira para infiltrar a tragédia nas nossas vidas. Então sempre que a gente acredita numa mentira, sempre que a gente constrói, que a gente dá vida a um fantasma, a um pensamento incorreto, Satanás se aproveita disso. Já o Espírito Santo pacifica, equilibra, equaliza, coloca a nossa vida em ordem, a nossa mente em ordem através da verdade. Em João 17, versículo 17, o próprio Senhor Jesus orando, falando com o Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tudo que for verdadeiro, qual é o parâmetro da gente entender e saber tudo que for verdadeiro? A palavra de Deus é o parâmetro para a gente descobrir tudo que é verdadeiro, tudo que tem relação com a verdade. O Espírito Santo santifica a nossa forma de pensar, de ver e enxergar a vida através da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é o nosso referencial de verdade, a nossa bússola do que é verdadeiro, do que deve ocupar a nossa mente. E aí eu pergunto, como que anda o nosso tempo de estudo da palavra de Deus? Você foi um desses 300 que estavam aqui no fim de semana de treinamento? Estudando, envolvendo, enchendo a sua mente, o seu coração do conhecimento da palavra de Deus? Pensem também em tudo que for nobre. Paulo fala isso, ou seja, tudo que é digno de respeito, tudo que é digno de ocupar os nossos pensamentos. Muitas coisas não são nobres.
O cristão não deve dedicar atenção nenhuma a qualquer coisa que seja desonroso e nem permitir que essas coisas controlem os seus pensamentos. Maledicências, você falar do pecado dos outros, fofoca, intrigas, imoralidades, pornografias. Não deveria nem falar isso, mas preciso falar porque isso não pode ocupar os nossos pensamentos. Isso deveria ser algo tão óbvio que Paulo não precisaria falar isso para a sua igreja, mas falou. Então, o que tem que ocupar os nossos pensamentos? Tudo que for correto, puro, amável e de boa fama. Paulo está se referindo à pureza moral mesmo. Como que um cristão vai pensar em coisas imorais e ainda repartir e divulgar isso para outras pessoas? Paulo está falando de coisas de pureza moral, tudo que for digno de ser comentado, tudo que seja uma referência de algo bom. Aí eu me lembro aqui do pastor Vanderlei, que uma vez ele falou que para conter essa questão de maledicência e fofoca, alguém chegava para ele: Vanderlei, tem um negócio para te contar. Ele falou: Deus vai se alegrar com isso que você vai me contar? Eu vou poder contar isso, repartir isso com outras pessoas? Isso vai deixar o Espírito Santo alegre, isso que você quer me contar? Se não, não me conte. A gente deveria ter esse freio, essa coisa de pensar: isso que eu vou contar é uma referência de algo bom? Pode ser divulgado e compartilhado com outras pessoas? O cristão não deveria pensar ou mencionar em nada que fosse destituído de decência. O cristão deve encher a mente com pensamentos nobres, absolutamente amáveis, de coisas boas. E aí Paulo finaliza dizendo que tudo que for excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, se é algo que tem motivo para ser elogiado, pense nisso. Se é algo que servirá de motivação para nos aperfeiçoarmos, pense nisso. Se é algo digno de ser recomendado para qualquer outro ser humano, pense nisso. Pense nessas coisas. O cristão precisa encher a sua mente da palavra de Deus. É ela que possui um radar que vai ajudar a gente a detectar tudo que não presta, tudo que não é verdadeiro, tudo que não é de boa fama, tudo que não é excelente, tudo que não é honroso, tudo que é imoral. O apóstolo Paulo também fala que é para a gente analisar tudo e reter o que é bom. Mas para a gente reter o que é bom, a gente precisa estar cheio da verdade, da palavra de Deus. Ela que vai ser o detector de impurezas. Salmo 119, versículo 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Olha que coisa fabulosa. Como que a palavra de Deus se encaixa? Parece que esse salmista estava com Paulo reescrevendo a carta para os filipenses. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Por quê? Ela não deixa a gente tropeçar. Meus irmãos, os pensamentos corretos nascem da meditação diária na palavra de Deus. Se a gente tem um relacionamento superficial com a palavra de Deus, a gente está se expondo a riscos tremendos. Como que anda a nossa devocional? Como que anda a nossa frequência no estudo da palavra de Deus? Isso precisa incomodar o seu coração. Em terceiro lugar, Paulo fala que para a gente vencer a ansiedade em Cristo Jesus, a gente deve viver corretamente. Em versículo 9, ele diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo, ele não era só um professor, ele apenas não apresentava teorias, ele não era um teólogo de sala de aula. O apóstolo Paulo se usava como uma referência, como exemplo. Vocês estão vendo tudo que eu estou falando? Olha para a forma como eu vivo, agora coloca em prática, me imita. E o Deus da paz vai estar com vocês. Viver aqui está no sentido de praticar, de colocar em prática. Não é possível separar a ação externa de questões internas. Colocar em prática as orientações deixadas pelo Espírito Santo na palavra de Deus é uma condição necessária para a gente vencer a ansiedade. Não adianta a gente acumular conhecimento intelectual e não colocar isso, não praticar isso no nosso dia a dia. Se tudo isso que o Espírito Santo revela domingo após domingo aqui para a vida da gente não se transformar em prática de vida, sabe em que se transforma? Em juízo. Em juízo. Tudo que não se transforma em graça, em bênção na sua vida, vai se transformar em juízo.
porque a sua alma não vai poder dizer para você que não sabia. Então, se você ouve, recebe, apreende, coloque em prática. Uma coisa é você ouvir, aprender intelectualmente a verdade, e outra é você viver a vontade de Deus para a sua vida. Os demônios possuem conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas eles não vivem corretamente o que eles conhecem. Paulo não apenas ensinou a palavra de Deus, mas ele viveu até o seu último dia, para que as pessoas pudessem ver de forma concreta, real, o que acontece na vida de alguém que leva a sério o seu relacionamento com Cristo. Nosso cristianismo deve ser semelhante ao do apóstolo Paulo e dos discípulos, de todos os outros discípulos de Cristo que levaram a sério o seu relacionamento com Cristo. A gente deve ouvir, receber, aprender e, acima de tudo, colocar em prática. O irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele registrou a seguinte informação: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quem ouve e não pratica está se enganando. Quero concluir, meus irmãos, dizendo: se estamos em Cristo Jesus, se a gente anda no Senhor, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai exercer influência radical na vida da gente, amém? A nossa mente, o nosso coração vai ser guardado, vai ser protegido pelo Espírito Santo. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo fala que a paz de Deus é um parâmetro, é um juiz que nos ajuda a determinar se nós estamos vivendo dentro da vontade dele. Se você se encontra no seu dia a dia sem paz, Paulo está dizendo o seguinte, que a paz é o árbitro no nosso coração. Se você está vivendo alguma situação sem paz, é um sinal claro de que você não está vivendo, não está experimentando algo que é vontade de Deus para a sua vida. Mas sempre que a gente se distancia da vontade de Deus, a gente começa a ser perturbado, a nossa paz começa a ser fragilizada. Isso compromete o nosso relacionamento com Deus e permite que a ansiedade se infiltre. Meus irmãos, 2014 está chegando ao fim, e até aqui o Deus da paz nos guiou, porque perto está o Senhor. O Senhor não deixa a sua igreja longe, o Senhor está sempre perto da sua igreja. Que venha 2015 com as suas surpresas e bênçãos, amém? Amém. O Senhor Jesus está perto de nós. Com uma companhia dessa, a quem eu temerei? A quem a gente vai temer? Vou ficar ansioso, por quê? Coloque tudo o que você ouviu em prática. Dê uma olhada com carinho em todas as anotações que você fez ao longo desse ano, todas as coisas que o Senhor falou para você no púlpito dessa igreja, e coloque em prática. Anote junto com o seu livro, do seu caderninho de oração, faça um caderninho de testemunho. Coloquei isso em prática, aconteceu isso e isso. Senhor, obrigado, experimentei isso com o Senhor. Vamos viver dessa forma? Vamos colocar em prática e ter uma experiência saudável com o Senhor? E muito mais do que isso, repartir essa instrução com outras pessoas. Quantas pessoas você conhece que são consumidas pela ansiedade? Então, a palavra de Deus deixa aqui claramente, de forma graciosa, o que a gente precisa fazer, amém? Feche seus olhos, vamos começar agora, já colocar em prática, fazer uma oração com reverência, com súplica e com ações de graças, amém?